Honra e toda a glória seja dada ao Deus eterno. Caríssimos irmãos e também irmãs, agora eu gostaria de fazer um pequeno relato aqui, com muito cuidado, porque existem pessoas que podem não entender bem e nós aqui não estamos para afrontar, nem temos intolerância religiosa, irmãos. Não existe isso entre nós. O cristão não tem intolerância religiosa. O cristão ele prega o Evangelho de Jesus Cristo conforme a verdade de Cristo. Então a verdade de Cristo é que se manifesta. Quando o Senhor Jesus Cristo falava, alguém dizia para ele: por que tu falas tais palavras? Ele dizia: as palavras que eu falo não são minhas, mas são do Pai que me enviou. Então quer dizer, as palavras que eu vou falar aqui, irmãos, agora, não é para condenar, nem para absolver ninguém, porque quem julga é o Senhor, não sou eu. Eu apenas sou um pequeno servidor. Quando me perguntam alguma coisa, eu tenho que responder dentro daquilo da medida daquilo que Deus me dá de conhecimento. Então me perguntaram a respeito do Crislam, ou do crislamismo, né? Que seria o Crislam, a junção do cristianismo com o islamismo. É uma mescla, vamos dizer assim. Está sendo já, vamos dizer assim, cogitado por algumas autoridades eclesiásticas. Porém, irmãos, nós podemos dizer que nós não somos intolerantes, mas temos que colocar a nossa posição diante de tal tema. Então, esse tipo de junção, de ligação, irmãos, eles dizem que há uma possibilidade de ter uma religião ecumênica. Alguns líderes dizem que há uma possibilidade, mas vamos fazer uma análise, irmãos. Para que isso se realize, seria necessário, além de criar uma religião ecumênica, teria que ser, irmãos, teria que se mexer em todos os contextos, textos, livros históricos e tudo aquilo que é designado, irmãos, a salvação que nós aprendemos até hoje. Porque nós sabemos que o cristianismo ele não se mistura com nenhum outro tipo de crença. O cristianismo ele é singular, não é plural. Aquele que crê em Jesus Cristo, no verdadeiro Jesus Cristo, ele tem uma fé singular. Quer dizer, crê em Jesus Cristo. Não tem como ele mesclar a sua fé. Certo, irmãos? Não estou falando mal daqueles que são de outras crenças, quero deixar claro. Mas eu tenho que explicar para aqueles que são cristãos, irmãos, bem claramente, que esse ecumenismo, ele teria que primeiro, irmãos, mexer em todos os princípios espirituais da nossa crença, da Bíblia Sagrada. Teria que se modificar toda a Bíblia, até mesmo o próprio Alcorão. Alguém pode perguntar para mim, o que é o Alcorão? Vou te explicar, eu tenho aqui um Alcorão também. O Alcorão é o livro sagrado que contém o código religioso, moral e político dos muçulmanos. Então, é um livro que eles têm como sagrado, que foi, diz
aqui no livro do Alcorão, e foi revelado ao profeta Maomé por intermédio do arcanjo Gabriel. Certo, irmãos? Eu tenho uma tradução aqui em português. O cristianismo, ele veio primeiro veio o judaísmo, irmãos, certo? O judaísmo foi o primeiro, irmãos. Ele foi a primeira doutrina, a primeira crença no Deus único, no Deus eterno, estou falando da crença do Deus único, não estou falando de paganismos, porque já existiam deuses pagãos, né, antes mesmo de se manifestar o Senhor Deus eterno para Abraão. Ele já existia pessoas que criam deuses humanamente falando, feitos por mãos humanas. Por isso que eu disse humanamente, porque os homens se faziam, adoravam o sol, a lua, adoravam, às vezes, no Antigo Egito, tinha muitos deuses, e ali mesmo na região da Grécia, de Corinto tinha uma deusa que chamava Afrodite. Enfim, irmãos, sempre existiu o paganismo, mas a manifestação do Eterno, ela se manifestou para Abraão, o pai da fé, sendo que Abraão gerou a Isaque, certo, irmãos? Mas antes de gerar Isaque, como Sara não tinha uma saúde perfeita, o seu ventre era estéril, irmãos, e ela queria ter um filho, porque era honroso para a mulher ter um filho, ela então cedeu a sua concubina, a sua escrava, sua serva, vamos dizer assim, para que se deitasse com Abraão, porque naquele tempo isso não era tido como pecado, ainda não tinha se manifestado a lei, então, a lei mosaica. Então, irmãos, diante dessa situação, quando uma mulher não podia ter filho, a sua senhora, que seria Sara, seria senhora de Agar, que era uma egípcia, ela pediu que Agar deitasse com Abraão para ter um filho. Parece um tanto estranho para nós, mas era a cultura que eles tinham naquela época. E aquele filho depois que era gerado, era dado para a sua senhora, que seria Sara, que antes se chamava Sarai, e foi trocado o nome dela para Sara. Ela não teve paciência de esperar. E dali nasceu Ismael. Certo, irmãos? Nasceu Ismael. E depois, Sara também, depois de um tempo, ela deu à luz. Aonde, irmãos, Deus preparou que ela teve o seu outro filho, mas aí já segundo a semente de Abraão no seu próprio corpo. Então, se ela esperasse, ela teria então alcançado a benevolência de ter um filho no seu ventre. Porém, ela não esperou, deu a concubina para Abraão, a escrava Agar egípcia para Abraão. Automaticamente, a Agar era uma mulher fértil, teve um filho, que foi-lhe chamado Ismael, e também é filho de Abraão, segundo somente Abraão. E Isaque foi filho de Abraão, o filho da promessa, onde até hoje existe uma certa contenda, porque uns dizem que Ismael era o filho da promessa, e outros dizem que é Isaque que era o filho da promessa. Eu não vou entrar em pormenores aqui, irmãos. Os irmãos que conhecem as Escrituras devem ler, devem observar. Eu não estou aqui
para ter partido, eu estou aqui para falar a verdade. A verdade é que o filho da promessa, na minha concepção, foi Isaac, que Deus já havia prometido, não é? Ismael também foi abençoado por Deus, não é? Tanto é que ele se tornou uma nação. Isaac se tornou uma nação da onde surgiu Abraão, Isaac, depois veio Jacó, e Deus trocou o nome dele para Israel, aonde existe até hoje uma nação chamada Israel. Certo, irmãos? Era costume dentre os judeus, até hoje, ainda existe esse costume, ainda pode trocar o nome. Muitos nomes foram trocados, irmãos. O nome de Josué, para os irmãos terem uma ideia, que foi sucessor de Moisés, o nome dele era Oséias. Depois que ele conseguiu fazer muitas proezas que Deus deu para ele fazer, e Moisés se agradou dele, e Moisés trocou, Deus se agradou dele, e Moisés trocou o nome dele para Josué, porque era permitido aquele que tivesse autoridade sobre a pessoa, poderia trocar o seu nome. Isso que diz a história, certo, irmãos? Mas voltando lá, irmãos, na parte do islamismo, eu não estou falando mal do islamismo, nem do judaísmo, nem do cristianismo. Eu sou cristão, certo, irmãos? Mas o meu canal não está aqui para atacar nenhum tipo de religião. Mesmo porque a palavra religião, irmãos, quer dizer religação. E eu creio que Jesus Cristo não criou nenhuma religião. Jesus Cristo, ele criou para nós, sim, uma religação. Ele nos religou com o Pai. E através dessa religação, ele nos deu o amor que fez com que nós, os cristãos, cumpríssemos a verdadeira religião, que é visitar os órfãos e as viúvas, os necessitados, e amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus Cristo não criou religião. Agora, como de costume, irmãos, da maioria dos povos, eles usam, até mesmo na teologia, esse tipo de expressão, religião. Então nós temos que falar de uma forma que vocês possam entender. Certo, irmãos? Então, voltando lá no islamismo, irmãos, o islamismo não tem como se ligar ao cristianismo. Não tem como ter um crislã. Por quê? O cristianismo crê que Jesus Cristo é o Salvador, que é o remidor. O islamismo crê que Jesus Cristo apenas era um profeta e que depois Deus mandou Muhammad, ou Maomé, certo, irmãos? Sendo que o cristianismo, ele foi fundado, irmãos, no século 7. Bendito o nome, ou melhor, perdoe, falei o século errado aqui. Foi fundado no século 1. O judaísmo foi o primeiro. Começou no século 7. Século 7 antes de Cristo. E depois, quando chegou no século 1, certo, irmãos? Então surgiu o cristianismo. E depois, no século 7, depois de Cristo, é que surgiu o islamismo. Creio que deu para entender, irmãos. Os irmãos entenderam? O judaísmo no século 7 antes de Cristo. Depois, século 1, cristianismo. Certo, irmãos? Século 1, cristianismo. Depois, novamente, século 7 depois de Cristo, o islamismo. Certo, irmãos? Os irmãos entenderam bem? Às vezes eu me embaraço um pouco, mas eu estou falando com bastante precisão e é isso que acontece. Então, por que o irmão diz que não tem como fazer esse tipo de junção?
estão querendo fazer, já há um tempo de inaugurar essa fé, que chama Crislã. Logo vai ser marcado a data. Eu não estou aqui para combater ninguém, estou aqui para pedir uma minha explicação, e eu vou explicar, e cada um se sinta do jeito que quiser, mas eu estou explicando a verdade. Quanto aos outros, irmãos, eles façam aquilo que eles quiserem. Eu não sou intolerante, eu sou um servo de Deus e tenho que apregoar a verdade, certo, irmãos? Tudo aquilo que sai fora, para mim, na minha perspectiva de fé, que sai fora de Jesus Cristo, não dá salvação. Porque o único Salvador e o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Agora, ninguém é obrigado a crer do jeito que eu estou falando. Assim como eu também não me sinto obrigado a crer naquilo que eles falam. Eu só tenho um conhecimento, estou passando aqui a parte do conhecimento. Certo, irmãos? Se vocês não quiserem acreditar assim, problema de quem não quiser acreditar. Eu creio que a salvação só está em Jesus Cristo. Não tem como mesclar. Mesmo porque, irmãos, Jesus Cristo, ele é contra qualquer tipo de idolatria. Certo, irmãos? Contra qualquer tipo de violência. Ah, mas você pode me dizer, mas tem muitos cristãos que fazem violência. Problema deles. Mas não foi Jesus Cristo que mandou fazer. Da mesma forma, no Islã, eu não estou dizendo que todos os muçulmanos praticam o terrorismo. Não estou dizendo isso. Tem muitos muçulmanos que não praticam. Mas, se nós formos olhar, irmãos, o que está escrito dentro do Alcorão, dependendo da interpretação de alguns, de alguns que não têm uma explicação clara, pode levar isso para o lado da maldade. Porque está escrito no livro de Alcorão, no livro sagrado dos muçulmanos. Está escrito. Olha o que está escrito. Ibn Umar relatou: o mensageiro de Alá, ao mensageiro de Alá, dizendo: você lutará contra os judeus. Está escrito isso. E os matarás, até que uma pedra disser: vem aqui, muçulmano, tem um judeu escondido atrás de mim. Chamando a pedra, chamando o muçulmano para matar o judeu que está escondido atrás da pedra ou atrás da árvore, não é? Então, quem lê esse texto e quer levar isso na risca, irmão, ele acha que ele tem que matar os judeus e também os cristãos. Por isso que existe um Estado que quer que eu não sei se posso falar aqui, Estado, pontinhos, né? Islã, pontinhos, certo, irmãos? Eles são contra os cristãos e matam cristãos. Eu não quero dizer que todos os muçulmanos são assim. Eu não posso dizer isso, porque não são. Eu tenho pessoas conhecidas que eu visitei que são muçulmanos e me trataram muito bem. Porém, quando nós vamos entrar no assunto de Jesus Cristo, da salvação em Cristo, não há uma comunhão, porque eles acreditam que a salvação não está em Cristo. Cristo apenas foi um intermediador para que depois viesse Muhammad. E nós cristãos não cremos assim. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao céu e nós já estamos aguardando a sua volta. Já os judeus creem que Jesus Cristo ainda não veio, né? Que Jesus Cristo ainda não veio, que o Messias dele ainda não veio e que vai vir e vai reconstruir o templo, vai ser reconstruído o templo em Jerusalém,
que por uma grande dificuldade, porque fica praticamente ali no local onde é ou próximo, não tenho muito conhecimento a esse respeito. Já li que uns dizem que é no local, outros dizem que é próximo, aonde está o templo, a mesquita do Domo da Rocha, ali em Jerusalém, e do lado de baixo tem o Muro das Lamentações, que é o que restou do segundo templo. Já há projetos para que o segundo templo seja, o terceiro templo seja restaurado, seja feito, certo, irmãos? Então aí, irmãos, os irmãos vejam que situação. É algo diferente, irmãos. E os muçulmanos também acreditam que tem que fazer uma peregrinação a Meca, onde tem uma pedra negra, que eles têm que ir lá, pelo menos alguma vez na vida, para fazer ali um ritual, uma certa consagração, enfim. É uma doutrina totalmente diferente ao cristianismo e ao judaísmo. E o dia do julgamento de Alá, irmão, diz o livro que não virá, olha só, que não virá enquanto os muçulmanos não matem os judeus, enquanto não destruir Jerusalém, não tomar conta de Jerusalém. Então, irmãos, agora eu pergunto, é claro que algum estudioso islã pode achar que eu estou sendo, vamos dizer assim, intolerante. Não estou sendo intolerante. Eu estou falando o que está escrito. Jamais eu vou ser intolerante com nenhum tipo de denominação ou religião, certo? Apenas eu falei a verdade que consta aqui no Alcorão, certo, irmão? O que eu falei está escrito aqui, e não difamei o que está escrito aqui, porque eu não gosto, não é obrigação minha, embora eu sou cristão e creio naquilo que eu estou pregando, eu creio no arrebatamento da igreja, eu creio que Jesus Cristo vem buscar o seu povo, eu creio na tribulação, eu creio no batismo por imersão, eu creio na bendita promessa do Espírito Santo em evidência de novas línguas, eu creio no selo do Espírito Santo que a pessoa recebe quando crê em Jesus Cristo. Eu não tenho nada a ver com a doutrina deles, com a fé deles. Por isso que eu estou dizendo que não tem como fazer uma junção. Isso praticamente teria que modificar as escrituras sagradas e até mesmo o Alcorão teria que se fazer reformular totalmente a Bíblia Sagrada, fazer uma outra Bíblia para que pudesse inserir ali um outro tipo de doutrina. E isso, irmãos, não compete a nenhum ser humano fazer. Por mais que ele se ache líder de alguma denominação, não compete, porque o Senhor disse, aquele que tirar alguma parte da profecia deste livro, que é da Bíblia Sagrada, ou acrescentar, a sua parte será tirada da árvore da vida. Então, irmãos, sigamos a Jesus Cristo, nós que somos cristãos. Cuidado para não sermos enganados. Eu sei que esse vídeo até pode ser censurado, porém eu não ataquei ninguém, estou falando dentro da liberdade da minha expressão, dizendo a respeito da minha fé, assim como aqueles têm direito também de expressar a sua fé. A minha fé está em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, que é a graça que se manifestou a todo aquele que nele crer. Quanto às outras denominações, outras crenças, cada um dará conta da sua fé. Eu não tenho nada a ver com a fé de ninguém, eu tenho a ver com a minha, certo, irmão? E eu não acho certo eu querer também forçar alguém, ou alguém querer me forçar. As coisas de Deus podem ser empregadas, têm que ser empregadas, mas elas têm que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. A conversão, ela começa lá dentro do coração.
Ele começa na... É que nem uma mãe. Onde que começa a nascer a criança? Não é do lado de fora. A criança começa a nascer quando a semente entra no seu ovário, no ovário da mamãe. E ali gera o filho. Assim é a semente da palavra. A pessoa é semeado nela a palavra. E a semente gera o filho. Gera a graça. Gera Jesus Cristo. Se a pessoa não é uma terra preparada, aquela semente não vai produzir. Tem até a parábola da semente. Então quero deixar claro para todos os religiosos, querem de qualquer tipo de religião, que eu não estou atacando aqui ninguém. Eu estou apenas dando um esclarecimento que dentro da minha suposição, dentro do meu pensamento, não tem como fazer um tipo de ligação nesse aspecto. Porque cada um tem uma forma diferente de entender as coisas e de compreender os ensinamentos que lhes foram ensinados desde criança. Então, eu respeito a sua crença, espero que você respeite a minha. Porque a minha não age com violência. A minha não manda ninguém se matar ou explodir. Ah, mas a deles também não, é alguém que interpreta mal. Tudo bem, não vou dizer que na nossa também não tenha quem interprete mal. Nós somos contra qualquer tipo de violência, em qualquer tipo de denominação, em qualquer tipo de religião. Não podemos ser intolerantes. Podemos ter as nossas divergências, e ter os nossos pensamentos e pregar aquilo que nós temos por verdade. Mas quanto à conversão e à redenção, ela só pode vir de cima, do Pai das luzes, aonde não há sombra e nem nenhuma variação. Eu creio que todos entenderam, irmãos. Ficamos firmes na fé que recebemos em Cristo Jesus, e aqueles que estão em outras denominações, ou melhor, em outras religiões, se eles continuarem, o que nós vamos fazer? Assim como se nós, irmãos, temos o nosso dever de pregar, vamos continuar pregando, sem maltratar ninguém, sem atacar ninguém. Falamos de Jesus Cristo na verdade, no amor e na misericórdia. E você que já é cristão, continue a tua jornada. E você que é de outra crença, faça aquilo que o teu líder te ensina. Se Deus, por acaso, te mostrar algo diferente, eu tenho certeza que você vai obedecer a Deus e não ao teu líder, certo? Então é o que nós desejamos a todos e está aqui explicado. Se queria saber o que é o Crislã, está aí. É uma nova religião que está sendo criada para se tornar uma religião mundial. E aí nós vamos ver, irmãos, como vai ser as regras, como vai ser, se vai ser imposta como uma ditadura, aí nós vamos ver. Vamos ficar em comunhão, cada um de nós, mantermos-nos em Cristo Jesus, nós que somos cristãos, e orarmos mais para o grande e terrível dia do Senhor. Deus abençoe a todos, honra e glória seja dado ao nome do Eterno. Amém e amém.